Sansão. Sansão, ele nasceu, ele era para ser consagrado desde o ventre da mãe dele, foi para ser consagrado, mas o que Sansão fez? Passou no meio da vinha, desobedeceu o voto dele, passou pelo meio da vinha. O que ele encontrou lá no meio da vinha? Um leão. Ele encontrou um favo de mel dentro do leão, ele meteu a mão naquele cadáver, comeu do favo de mel e ainda trouxe para sua família, né? Então foi um homem que quebrou os votos. E ainda o terrível, né? Ele tinha a cabeleira grande. As histórias que a gente lê para as crianças e que a gente lê na Bíblia, né? Principalmente a fonte da Bíblia, mostra o quê? Que ele tinha tranças, 7 tranças, se não me engano, compridas. E ele se deu o coração dele para várias mulheres que não eram do povo de Deus. Teve vários relacionamentos impuros. E aí ele foi e quebrou o voto dele também, contando para Dalila que ele falou assim: olha, eu sou nazireu de Deus, eu não corto o cabelo desde o nascimento. Amados irmãos, aqui está uma pequena aplicação. Muitas pessoas até hoje acham que Sansão tinha sua força no cabelo, mas não era no cabelo, era na consagração. E a força do crente é na consagração. Essa é a primeira aplicação que nós temos aqui. Desse momento, cortaram o cabelo dele, e ele já vinha, né, desobedecendo, e ele perde suas forças. Porém, a soberania de Deus é maravilhosa, que para que ele veio, o principal motivo para que ele veio, o propósito de Sansão, foi cumprido. Foi ele batalhar contra os filisteus e libertar Israel da mão dos filisteus. E ele, no final de sua vida, ele orou ao Senhor novamente. E vocês sabem o final da história, né? Ele cumpriu o chamado dele, nesse sentido. Um outro nazireu que nós temos também na Bíblia se chama Samuel, consagrado por sua mãe Ana antes do seu nascimento. Samuel serviu como profeta de Deus e juiz em Israel. Nós temos o momento Ana aqui na SAF, né? Que é mães de joelho, filhos de pé. Por quê? Porque essa mulher, ela subia todos os anos para Jerusalém. E todos os anos ela orava ao Senhor. E de repente ela se depara com o sacerdote Eli. E ele fala assim, que seja feita a sua petição, né? E ela consagrou, ela falou, Senhor, se o Senhor me dá um filho varão, quando ele nascer, eu vou desmamá-lo e vou deixar ele para servir ao Senhor por todos os dias de sua vida. E a palavra ali mais importante é o seguinte, 1 Samuel 1,11, fala assim, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias de sua vida. Sobre a sua cabeça não passará navalha. E aqui está um voto que ela fez sobre o filho dela. Ela consagrou essa criança e ele foi um nazireu de Deus por todos os dias de sua vida. Coisa mais bonitinha, né? Ano a ano, a mãe visitava Samuel, fazia uma estolinha para ele, vestia ele, né? E ele, desde criança, servia ao Senhor no templo. Coisa mais linda, né? Nós temos um outro nazireu famoso também, que é o João Batista, né? Apesar de não aparecer lá no Evangelho que João Batista era um nazireu, mas nós temos uma informação que ele não bebia vinho, ele se abstia totalmente de comer uma série de coisas. A sua dieta era muito regrada. Ele comia gafanhotos e mel silvestre, né? Então, diz assim, em Lucas 1,15, fala assim também, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. Então, esses são exemplos de nazireus que foram por todo o tempo. O voto de nazireado, ele já era praticado em Israel antes desse capítulo 6 de Números. Só que a legislação hebraica, Moisés foi lá e organizou a questão do nazireado. Então colocou regras, né, específicas para aqueles que queriam se consagrar. Agora existe uma pergunta aqui. Se nós já estamos na nova aliança, o que o nazireado tem a ver conosco? É o interessante que os
teólogos reformados, eles viam nessa expressão de devoção e santidade, né, essa necessidade de uma vida separada por Deus, é algo bem interessante no princípio do nazereado. O voto de nazereado, ele já não existe mais. Estamos na nova aliança. Bem certo que existem algumas igrejas que gostam de praticar isso, né? Deixar o cabelo crescer, a barba crescer, depois corta, né? Depois raspa o cabelo. Mas isso não ficou para nós, amados irmãos. Não ficou. O que ficou para nós se chama santidade. Isso ficou para os cristãos agora da nova aliança. João Calvino fala o seguinte, um grande teólogo, né, do reformador do século XVI, ele fala assim: destacou que o voto do nazereado era uma forma de os israelitas demonstrarem sua dedicação a Deus em um nível mais profundo e pessoal. Ele via isso como um precursor da santidade, que todos os crentes são chamados a buscar em Cristo Jesus. Um outro teólogo mais contemporâneo é Matthew Henry. Ele diz o seguinte: Cristo foi chamado em reprovação de Nazareno, assim como seus seguidores, mas ele não era nazireu, de acordo com essa lei. Ele bebia vinho e tocava em cadáveres. Ainda assim, em este tipo, teve sua realização, pois nele toda a pureza e perfeição se encontraram. E todo verdadeiro cristão é um nazireu espiritual, separado por voto para o Senhor. O que ele quis dizer aqui? A gente fala, mas Jesus não era nazireu? Ele não era por essa lei. Mas a gente deve lembrar que toda a perfeição, toda a graça, toda a pureza habitam em Cristo. E veja só, amados irmãos, a Bíblia fala que Jesus se fez maldição por nós. Jesus foi chamado de Jesus o Nazareno. Hoje nós achamos muito bonito, Jesus o Nazareno. Mas ser nazareno era uma palavra pejorativa. Até teve um discípulo que falou, de Nazaré? Mas vê alguma coisa boa de Nazaré? Era um desprezo. Falar, olha, lá as pessoas são rudes, lá eles são ignorantes, não tem nada que presta lá. Nazaré não é um lugar de gente, não. Era mais ou menos assim que eles tratavam. Então, amados irmãos, Jesus, na sua humilhação no nascimento, na sua humilhação de permanecer morando ali em Nazaré, ele foi chamado como uma pessoa desprezível, para que eu e para que você se tornasse o quê? Santos. Para que eu e para que você fôssemos chamados de nazireu espiritual em Cristo Jesus. Glória a Deus. E é um ponto muito importante aqui, irmãos, porque hoje a nossa sociedade ela tem desprezado a santidade. Hoje não fazemos voto de nazireado, porém, hoje nós temos o que buscar a santidade. John Wesley, que foi o precursor do metodismo na Inglaterra, ele falou uma frase fenomenal. Quero trazer aqui para os meus amados irmãos. Ele diz o seguinte: a conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Então, amados irmãos, nós temos o que aqui? Nós temos a providência de Deus e a responsabilidade do homem. O Senhor, Ele nos salva, Ele nos tira do mundo. E agora é o nosso papel de buscar a santificação. Porque nós ainda temos traços do mundanismo, temos traços das coisas do mundo. E nós precisamos urgentemente de buscar a santificação para que o mundo cada vez mais possa sair de nós. E tenho aqui alguns versículos bíblicos sobre santificação. Vocês não precisam abrir, mas acompanhe atentamente. Por gentileza, acompanhe atentamente. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6, 22. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, 7. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Hebreus 12, 14. Existem algumas linhas cristãs que dizem o seguinte, que você pode fazer tudo nesse mundo. Você pode levar uma vida dissoluta, você pode viver amasiado com alguém e que não tem problema. Tem problema sim. Está aqui. Hebreus 12, 14.
Segui a paz com todos e a santificação, pela qual ninguém verá Deus. Se não for pela santificação, ninguém verá Deus, porque o Senhor, ele é santo, santíssimo, e importa que nós possamos nos consagrar ao Senhor. E cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. 1 Tessalonicenses 4:4. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses 4:3. Vamos para algumas aplicações na nossa vida. Primeira coisa. Pessoas com diabetes devem observar o rótulo de vários produtos atrás de açúcar. Quando os diabéticos vão ao supermercado, aqueles que se cuidam, né? Eles vão pegar o rótulo ali e vão olhar para ver se tem açúcar ou se pode comer aquele determinado produto. Fica numa busca, sabe, desenfreada, porque realmente precisa controlar sua glicose. Os diabéticos, eles buscam saber se o arroz vai se transformar em açúcar. E assim por diante. Se pode comer pão, se não pode. Qual é o índice glicêmico da tapioca? Essa busca aí, amados irmãos, é procurando o açúcar. Assim também as pessoas que têm alergia, com pimenta, leite, crustáceos, fazem a mesma coisa. Aconteceu uma vez, uma história rapidinha, aconteceu no nosso grupo familiar, há 5 anos atrás, uma criança tinha alergia a leite. Terminou o grupo, nosso grupo dava umas 10 a 12 crianças mais ou menos, e a gente cuidava, eu com a minha esposa, das crianças. A criança chegou em casa já empolada. Aí ligou para a gente e perguntou, ele comeu alguma coisa? Eu falei, não comeu nada. Ele só ficou brincando lá no lápis, no giz. Mas a mãe era ela já tinha experiência com aquilo. Ela ligou para o médico, ele deu um antihistamínico e perguntou o que a criança tinha feito. E onde é que estava a proteína do leite? No giz. No giz de cera estava a proteína do leite. E só o simples fato da criança tocar no giz de cera, ela adquiriu essa alergia, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada, foi tranquilo, tudo tranquilo. Então veja, aqueles que têm alergia à proteína do leite têm que ficar procurando. Será que isso aqui tem a contaminação cruzada? Se alguém bebeu leite e deu um beijo na bochecha de alguém que tem alergia, também a pessoa pode ficar com essa alergia. Então, por que então não devemos observar os rótulos dos lugares onde nós vamos, das músicas que a gente escuta, da roupa que a gente veste na moda, das conversas com amigos, dos nossos pensamentos, nas nossas negociações, nos negócios, no trabalho, se tem alguma semente ou alguma casquinha de pecado embutido ali. Amados irmãos, isso é sério. Muitas vezes nós fazemos o quê? Isso aí é normal. Eu estou terminando direito e teve um colega que falou assim para mim, não adianta, é dessa forma e todo mundo tem que fazer dessa forma, errado assim. A nossa busca, irmão, por santidade é tremenda. Eu vou repetir aqui esse texto aqui. Por que então não devemos observar os rótulos dos lugares, das músicas que escutamos, da roupa que vestimos na moda, das conversas, dos nossos pensamentos, dos negócios que fazemos, do trabalho em que possamos buscar qualquer semente ou casquinha de pecado que está escondido ali. Embora o voto do nazireado não seja uma prática para a gente hoje, mas os princípios continuam. Esses princípios continuam. Quais são os princípios? Relembrando, consagração. Somos chamados a viver vidas consagradas a Deus, separando-nos do pecado e buscando a santidade. Disciplina espiritual. Abstinências e outras práticas dos nazireus nos lembram da importância da disciplina espiritual em nossas vidas. Mas, irmãos, é triste mesmo. A gente passa uma semana, às vezes, sem pegar na Bíblia, só para vir aqui para a igreja. Às vezes a gente passa dias sem orar. E o voto do nazireado vai lembrar isso para a gente. Devemos ter uma disciplina, orar ao Senhor, como a irmã Luciana falou hoje de manhã, orar sem cessar. E não significa ficar o dia todo de joelho, mas sim lembrar do Senhor,
estiver dirigindo o carro, orar ao Senhor. Você vai fazer qualquer coisa importante, ora ao Senhor de novo ali, em pensamento, em busca ao Senhor. Consagração, disciplina espiritual, testemunho visível. Assim como o cabelo não cortado dos nazireus era um sinal visível de sua consagração, nossas vidas devem refletir nossa dedicação a Deus de maneira visível para o mundo ao nosso redor. Então, amados irmãos, hoje a gente não precisa usar aquela cabeleira para alguém falar assim, olha, o irmão ali está se consagrando, né? Não. As pessoas em nosso redor, elas devem fazer o seguinte, quando alguém falar um palavrão, deve pedir desculpa para a gente, ou me perdoa pelo palavrão que eu falei. É assim que as pessoas se comportam diante de uma pessoa consagrada. Como, bora fazer um negócio aqui para a gente colar. Não, ele não cola. Bora fazer tal coisa. Não chama aquele rapaz ali ou aquela moça porque não faz isso não. Eu vou falar com fulano porque ele fala a verdade. As pessoas têm que nos apontar por nós termos uma vida diferente no Senhor. E isso é algo urgente, amados irmãos, urgente. Charles Spurgeon, ele fez um comentário muito pertinente. Ele falou assim, aqueles que comem as uvas de Sodoma, em breve beberão o vinho de Gomorra. Aqueles que comem as uvas de Sodoma, em breve beberão o vinho de Gomorra. Aquele que cede 1 ponto ou 2 para o mundo está em terrível perigo. O voto do nazireado nos desafia a considerar até que ponto estamos dispostos a ir a nossa devoção a Deus e como podemos viver de maneira que honre e glorifique o seu nome em todas as áreas de nossa vida. O voto de nazireado, mais uma vez, ele já ficou no passado. Hoje nós temos a santificação, amados irmãos. A santificação pela qual ninguém verá Deus. Amados, que essa palavra possa fazer morada no nosso coração. O Espírito Santo aplique. Todos nós temos dificuldades nessa área. Eu tenho dificuldade na área da santidade. Todos nós aqui temos. Porque temos que buscar todos os dias. Será que se eu for em determinado lugar, como é que eles vão falar de mim? O simples fato, amados irmãos, de no domingo você não vir para a igreja, você já está sendo um mau testemunho para outras pessoas. Porque a palavra domingo é consagração ao Senhor, né? É dia do Senhor a palavra domingo. É o nosso Shabat, na nova aliança é o nosso Shabat. Então nós devemos consagrar o domingo ao Senhor. O Senhor nos dá 6 dias da semana. E o domingo é o dia da consagração. É daquele que a gente vai buscar o quê? Santificação. É daquele que a gente vai recarregar nossas energias. É daqueles que a gente vem aqui na escola bíblica para aprender do Senhor, é para estar em família. Amados irmãos, que essa palavra, que o Espírito Santo aplique em nossos corações e que nós possamos fazer a diferença. Vamos orar? Baixe sua cabeça, por favor. Santo Deus, amado Pai, nós te glorificamos pela tua santa e inerrante palavra, ó Pai, e buscamos ao Senhor o auxílio do alto, para que possamos, ó Pai amado, ser praticantes, ó Senhor, da tua palavra. Possamos buscar a santificação pela qual ninguém verá Deus, ó Pai. Sem ela ninguém poderá ver ao Senhor. Ó Deus amado, abençoa a Filadélfia. Que a Filadélfia, Senhor Deus amado, seja uma igreja que tenha crentes exemplares, que tenham pessoas consagradas ao Senhor, que busquem ao Senhor, Pai. Santo é teu nome. Clamamos a ti, Senhor, que o Senhor possa vir ao nosso auxílio, ó Pai. E que o Senhor possa, ó Deus amado, nos ajudar em nossas fraquezas. Senhor, oramos a ti, te glorificamos, ó Pai amado, e muito obrigado por tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém.